Muito bem, olá, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. E hoje o assunto é Santa Casa de Misericórdia de Manaus, aqui no Amazonas. O presidente eleito, já diplomado, Jair Bolsonaro, ele foi atendido na Santa Casa de Juiz de Fora. Então estou aqui com o Tiago Queiroz, que é o interventor da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, para falar um pouco da situação da Santa Casa de Manaus, que também faz também toda a relação com as outras Santa Casas de Misericórdia no Brasil inteiro. Queiroz, obrigado, Tiago, pela sua presença aqui no nosso portal, no portal Amazonas 1, para falar um pouquinho sobre a Santa Casa de Misericórdia. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, caro telespectador. É um imenso prazer, uma honra vir aqui perante o portal Amazonas 1. Estarei à sua disposição para responder quaisquer que sejam os seus questionamentos. A primeira pergunta: qual é a dificuldade para a recuperação da Santa Casa de Misericórdia aqui em Manaus? Em primeiro lugar, a ausência de interesse público, seja lá qual for a esfera, municipal, estadual ou federal, em realizar as reformas necessárias no prédio. A segunda dificuldade é o próprio tombamento do edifício, que também dificulta sobremaneira as ações de restauro naquele edifício. E terceiro, a ausência de interesse da iniciativa privada até o presente momento em avocar para si essa missão de recuperar a Santa Casa de Misericórdia mais uma vez. Você é interventor da Santa Casa, então você assumiu quando essa interventoria da mesma? Em maio de 2014. Por que essa intervenção na Santa Casa? A Santa Casa sofreu uma intervenção a pedido do Ministério Público do Estado e o que foi deferido pela Justiça do Estado também, em razão da ausência de prestação de contas que pairava sobre a entidade desde então. Só para situar o espectador nessa questão toda, em 2014, já havia vários anos, pelo menos mais de um quadriênio, em que não se prestavam contas. Então a sociedade precisava saber qual era a real situação da entidade. Por que ela se encontrava e se encontra até hoje naquela situação de ruína? O que se poderia fazer para recuperar a instituição? Então, com base nessas demandas, foi que o Ministério Público do Estado ingressou com uma ação e no bojo da qual nós fomos nomeados administradores. Quem são os interventores? Figuram como interventores eu, Tiago Queiroz, Claudivan Osório e Alfredo Loureiro. É um triunvirato, são 3 pessoas que administram a instituição. Qual é hoje a dívida que a Santa Casa de Misericórdia de Manaus tem, do ponto de vista estadual, municipal, federal, privado? Quais o total desse montante de dívidas? Excelente pergunta. Faz alguns dias que eu terminei de levantar a dívida e o nosso passivo hoje é de aproximadamente 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Só de dívidas? Só de dívidas. Em todas as esferas. Trabalhistas? Todas. Nós temos 107 trabalhadores que aguardam para receber suas indenizações trabalhistas. Temos um advogado que prestou seus serviços para a entidade, uma preposta e mais uma vítima de um acidente acontecido na década de 70, o acidente das Caldeiras, muito famoso aqui em Manaus. Nesse caso dos funcionários, dos ex-funcionários da Santa Casa, há uma previsão de quando eles poderão receber? E se um desses ex-funcionários falecer, a família poderá receber essa dívida para com eles? Há uma previsão, sim. Eu vou falar em primeira mão para o Amazonas 1. Há uma possibilidade de compra do prédio que se avizinha. É algo que nós estamos trabalhando, estamos em tratativas para vender esse imóvel. E claro que, em se concretizando essa compra e venda, o valor recebido pela instituição será utilizado para pagar exaustivamente todas as nossas dívidas. A intenção da comissão de intervenção é sanear todo o nosso passivo, sobretudo o passivo acidentário e o trabalhista. Nesse caso, Tiago, você falando que há essa possibilidade, eu lembro que muitas vezes as empresas, aproveitando, fazendo a comparação, as empresas que são insolventes, muitas vezes a dívida primeira é para outras empresas que são os chamados fornecedores, e os trabalhadores ficam no final da fila. Nesse caso, vai ser a mesma coisa ou os funcionários, ex-funcionários, poderão ficar na frente para receber primeiro?
eles certamente ficarão. O crédito trabalhista prefere ao crédito tributário. Isso está disciplinado no Código Tributário Nacional e na legislação trabalhista. Então, primeiramente, será pago o seu Fausto, que é vítima de um acidente, por isso que eu disse que é um credor acidentário, e depois os nossos 107 trabalhadores que ajuizaram as suas reclamatórias trabalhistas e tiveram o seu direito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado. São apenas esses funcionários ou tem outros que não fizeram o pedido, mas eles também poderão receber ou não? Hoje, não mais, por conta da prescrição dessa pretensão de cobrança das indenizações trabalhistas. Eles tinham 2 anos após o término das atividades da Santa Casa, ou seja, dezembro de 2004, teriam até dezembro de 2006, para ingressar com essas reclamatórias. Se não o fizeram nesse interstício, não poderão mais fazê-lo hoje. Isso, inclusive, foi alvo da nossa defesa nas reclamatórias que surgiram a partir de 2014, com a promessa de desapropriação encabeçada pelo então governador José Mello. Àquela altura, nós tivemos cerca de 3 dezenas de reclamatórias trabalhistas, uma pequena enxurrada, demandando indenizações de modo tardio. E a tônica das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho foram na direção de reconhecer a prescrição dessa pretensão de cobrança. Você citou em primeira mão que há uma possibilidade da venda de toda aquela estrutura da Santa Casa. Já pode, pelo menos, citar como ficará? Se for realmente vendido, aquele prédio vai desaparecer, vão destruir o prédio, ou vai até a possibilidade de se manter a estrutura arquitetônica da Santa Casa, fazer uma recuperação de todo aquele prédio, já que ele é tombado, a Santa Casa, o prédio da Santa Casa é tombado pelo IPHAN. Perfeito. Mais uma excelente pergunta, Jorge. O prédio, por ser tombado, ele é protegido pelo poder público. Então, o comprador, seja lá quem for, um particular ou mesmo o poder público... Você não pode citar quem é que está nessa tratativa. Eu não posso. A pessoa me pediu... Sim, tudo bem. Inarredável sigilo, e eu tenho que guardá-lo. De qualquer forma, o tombamento é uma proteção. Ele significa que o adquirente, seja lá quem for, será obrigado a respeitar as condições arquitetônicas primitivas. Então, quem comprar já o fará sabendo que não poderá, por exemplo, demoli-lo ou alterar as características originais do prédio. É óbvio que nem todo aquele perímetro é alvo ou é objeto de proteção. Somente as fachadas do prédio, eu me refiro àquela testa principal da parte da frente. Rua 10 de Julho, certo? Aquela que é bem ao lado do Palácio da Justiça, e a Capela Histórica. Aqueles 2 prédios são objeto, sim, de preservação e estão ali tutelados pelo tombamento. O restante, que seria o pronto-socorro São José, a lavanderia e alguns prédios menores adjacentes, não são alvo de proteção. Eles podem, sim, ser derrubados para que no seu lugar seja ali empreendida uma nova atividade. Mas isso é legal, está dentro dos documentos do IPHAN. Isso já foi deliberado, já foi conversado, já foi objeto de reuniões com o IPHAN e com o Poder Público. Então, tudo isso... A própria superintendente atual do IPHAN, em visita feita conosco no mês de setembro, já se debruçou, já conversou comigo e referendou essa diretriz de que essas estruturas mais recentes, como o Pronto-Socorro São José, a lavanderia e etc., não são objeto de proteção do tombamento. Você citou que a Santa Casa, ela parou a sua atividade foi em 2000 e... Ela funcionou de 1880 a dezembro de 2004. Então, em 2004, cessou todas as atividades. Ela encerrou as atividades. Então, aí faz essa pergunta. Para onde foram, então, os equipamentos, material? Porque eu já entrei na Santa Casa antes dela encerrar as atividades, então ela tinha camas, tinha equipamentos para os diagnósticos, móveis. Então, toda aquela estrutura da Santa Casa, móveis, equipamentos, presentes, arquivos, para onde foram todos esses objetos? Perfeito.
De 2004 a 2014, eu não tenho como te responder, porque eu assumi a instituição em 2014. Os equipamentos servíveis, isto é, úteis, que existiam à época em que eu assumi a instituição, foram objeto de empréstimo. Nós emprestamos, mediante um comodato, esses utensílios, esses instrumentos médicos para hospitais públicos. Celebramos comodato, por exemplo, com o Hospital Adriano Jorge. Então, esse equipamento que era da Santa Casa está lá no Adriano Jorge. Sim. Registrado. Sim. Nós formalizamos, mediante um contrato de comodato, com o diretor-presidente do Hospital Adriano Jorge, que, se eu não me engano, é uma fundação estadual, e emprestamos isso para que ele tivesse uma função social. Esses equipamentos estavam dentro de caixas, amontoados num prédio que não funcionava mais, então nós tornamos aqueles instrumentos cirúrgicos úteis novamente para a população através de um nosocomio estadual, de um hospital estadual, como é o Adriano Jorge. E isso foi uma das coisas que nós fizemos. Encontramos também, eu sei que não é o alvo da sua pergunta, mas encontramos imagens religiosas. Independentemente do credo das pessoas, nós resgatamos essas imagens e fizemos um comodato com a paróquia de São José e emprestamos essas imagens para essa paróquia para que tenha utilidade para os fiéis da Igreja Católica que frequentam o recinto. Então, tudo que foi averiguado por nós, inventariado por nós ao tempo da nossa assunção, foi emprestado e está sendo utilizado de modo salutar aí tanto pelo Hospital Adriano Jorge quanto pela Paróquia São José. Tudo isso é registrado em ata, Sim. documento. Esses documentos estão disponíveis no nosso site, junto à Rede Mundial de Computadores, www.santacasamanaus.com.br. Tem uma aba Documentos Expedidos, lá você vai verificar os comodatos celebrados. Então, todo mundo, qualquer internauta pode chegar lá, www.santa.santacasa.manaus.com.br. Pode acessar todos os documentos, registrar todos. Mas há também fotos mostrando que documentos jogados no chão, mesas destruídas. Esse material permanece lá na Santa Casa, no prédio, ou ele também foi recuperado e foi distribuído? Boa pergunta. Quando nós entramos, existiam prontuários médicos espalhados pela Santa Casa. Dado o valor desses documentos, tanto para a comissão quanto para as próprias pessoas que passaram por ali pela instituição, nós requeremos de modo formal, através do Ministério Público Federal, que a Universidade Federal do Amazonas, mais precisamente o Departamento de Biblioteconomia e o Departamento de História, cuidasse desses documentos. Então, eles estão na UFAM? Nós pedimos. Mas houve uma resposta da UFAM dizendo que não havia interesse da universidade em preservar aquele material. Veja. Como isso? Só uma parte aqui, Tiago, como a UFAM não teve interesse? Fazendo trabalho de casa para fazer a pesquisa, encontrei um blog de um professor em que ele estava auxiliando um estudante de história a fazer uma tese de mestrado e precisava de documentos da Santa Casa e não conseguia encontrar esses documentos. Quer dizer, como uma universidade não poderia aproveitar isso? Pois sim. Nós não tínhamos e não temos recursos para engendrar algumas medidas urgentes e importantíssimas para a instituição. Só para que fique claro para o telespectador, eu não aufiro remuneração ou percebo honorário algum à frente da instituição. A primeira medida que nós tomamos quando assumimos foi a renúncia a eventuais honorários, qualquer remuneração que nos fossem arbitradas pela Justiça. Então, nós fazemos isso pro bono. Então, qualquer despesa que nós tenhamos, com deslocamento, com pequenos documentos, ela é arcada com os nossos próprios recursos. Então, nós não tínhamos como pagar auditorias ou empresas especializadas para recuperarem esses documentos. Por isso pedimos a ajuda da UFAM. Mas a UFAM entendeu por bem na oportunidade declinar essa importante medida e não nos ajudou. E agora? E onde estão esses documentos? Se vocês quiserem conferir com mais propriedade, existe um vídeo feito pelo Fantástico em 2014, salvo engano, em agosto de 2014, em que a repórter, ela, em minha companhia, vai a um desses
quartos da Santa Casa de Misericórdia, e ela pinça um dos prontuários a miúde e mostra, e exibe a câmera. Aquela sala ela não existe mais do jeito que estava concebida ali, já estava deteriorada. Com o passar do tempo, vários meliantes furtaram as telhas e as madeiras, os caibos, que eram responsáveis por manter a integridade da estrutura. Então, com o furto dessas telhas e desses caibos de madeira, as chuvas torrenciais amazonenses acabaram inundando esses cômodos e extraviaram essa documentação toda. Então, nós perdemos esses importantes prontuários médicos que já me foram requisitados por alguns pacientes e, infelizmente, eu não os tenho mais. Você disse que o prédio, telhas e estruturas foram levadas. Hoje, a Santa Casa, toda a estrutura que ela possui, ela tem hoje material de segurança, material de proteção para evitar que ocorra novos furtos, nova destruição de toda essa estrutura da Santa Casa? Em absoluto, não. Nós estamos desprovidos do Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial, em que pese a determinação proveniente da Justiça do Estado do Amazonas, que desde julho de 2016 já determinara à Prefeitura que fizesse o restauro do prédio e provesse a segurança do edifício. Desde julho de 2016, o município vem descumprindo uma ordem judicial, ou seja, já temos 2 anos e meio quase de descumprimento de ordem judicial. Existe uma multa de R$10 mil ao dia, que já se acumula aí para mais de 8 milhões de reais, e a Prefeitura não cumpre essa ordem. Digo mais uma coisa, mais uma novidade em primeira mão aqui para Amazonas 1. Em 26 de novembro de 2018, transitou em julgado a ordem de restauro do prédio, que foi direcionada à Prefeitura de Manaus. Não cabe mais recursos, não cabe mais discussão. O município é responsável pela restauração do prédio da Santa Casa de Misericórdia. E até hoje não colocou um prego ali. Você fala desse sentido, mas eu me lembro muito bem que antes o ex-governador José Mello ter feito pedido de desapropriação. Esse pedido nos choca com essa questão junto com a Prefeitura ou não? Ótima pergunta. A desapropriação foi anunciada pelo governo estadual em 2014. Paralelamente, nós ajuizamos uma ação que buscava responsabilizar o município pelo restauro do prédio. O fundamento da desapropriação não é o mesmo dessa ação judicial. Veja, a desapropriação é uma medida administrativa, é uma medida tomada pelo próprio governo do Estado, de livre e espontânea vontade. Ao passo que o município não tomou nenhuma medida espontaneamente. Ele foi provocado, foi chamado, foi citado para se defender no meio de uma ação judicial por nós ajuizada, pela comissão. Se a desapropriação que foi decretada, mas não consumada, tivesse sido finalizada, é óbvio que o Estado do Amazonas, então, receberia o prédio, incorporaria ao seu patrimônio aquele imóvel e afastaria a responsabilidade do município de prover, então, essas obras de restauro. Todavia, nós sabemos que a história não foi assim. O governador decretou a desapropriação em outubro de 2014, mas não a consumou até hoje. O prazo de caducidade desse decreto, Jorge, é de 5 anos. Então, até outubro de 2019, o Estado pode realizar, pode efetivar essa desapropriação. Aí eu faço, então, agora vamos gerar uma celeuma. Se acontecer a desapropriação, o município agora foi transitado e julgado e a empresa comprar. Então, não teremos aí três elementos que vão estar presentes, não poderá haver um choque e um problema judicial muito grande para a Santa Casa? Há uma harmonia entre todos esses agentes. Eu vou explicar. A responsabilidade do município ela é subsidiária. Ele só entra na história porque o proprietário, leia-se Santa Casa de Misericórdia de Manaus, não tem condições de engendrar as reformas necessárias. É o artigo 19, a cabeça do artigo 19 do Decreto-Lei 25 de 1937, um decreto da era Vargas ainda. Esse decreto dispõe que se o proprietário não dispuser de recursos para fazer as obras
necessárias à conservação do patrimônio histórico, do patrimônio tombado, então o ente que promoveu o tombamento irá realizá-lo. Foi o IFAM. Tanto o município de Manaus, em 2004, quanto o IFAM, em 2010, promoveram o tombamento. O IFAM é federal, nesse O caso. IFAM é federal. Então nós ajuizamos duas ações. Uma contra o município, com base no tombamento, que correu na Justiça Estadual, e essa sim teve uma decisão que nos foi favorável em primeira, segunda e terceira instâncias, e ajuizamos paralelamente uma ação que correu, que tramita perante a Justiça Federal, a seção judiciária aqui do Amazonas, que não foi julgada ainda. Mas ambas têm o mesmo fundamento. Nós chamamos o município e o IFAM para que façam essas reformas por conta de haverem tombado o prédio. Aproveitando que você está falando de reformas do prédio, se eu, Jorge Atlas, quisesse oferecer para fazer uma reforma no prédio da Santa Casa, dispusesse milhões para fazer essa reforma, eu poderia fazer sem nenhum tipo de problemas ou não? Pode, você pode fazer sem problema nenhum. Qual é a questão? Como nós temos dívidas, com as reformas, você estará a beneficiar o prédio, você estará empregando benfeitorias, realizando benfeitorias no imóvel. Isso valorizará cada vez mais o prédio, isso é importante. Mas como nós temos dívidas, o prédio pode ser penhorado a qualquer momento e levado a leilão. Isso quer dizer que a reforma ia ser perdida? Ia ser perdida para você, não para a instituição. Mas eu posso fazer a reforma sem nenhum tipo de problema? Quer dizer, oferecer, contratar engenheiro, contratar qualquer uma das estruturas para fazer a reforma? Pode. Isso não vai causar problemas com o IFAM? Não, desde que o IFAM autorize a obra. Se você quiser, por exemplo, existe um movimento da Igreja Católica, da Paróquia São Sebastião, de recuperar a capela, que é importantíssimo. Eu louvo a iniciativa da Igreja Católica nesse momento. Que todo domingo, 10 horas da manhã, existe uma missa na capela da Santa Casa tem Misericórdia. lugar, sim, na capela da Santa Casa Misericórdia. Isso. Se, por exemplo, a paróquia de São Sebastião quiser recuperar a capelinha, não tem problema. Vai fazer as reformas. Só que a capela faz parte do todo maior. Então, se lá na frente alguém comprar o prédio, vai comprar junto à capela. E ela não terá indenizações por conta disso. É como se a capela, o particular fizesse as obras como doação. Ele não vai ser indenizado por isso. E nesse caso, então, feita a reforma, ele poderia impedir a presença da paróquia na capela, porque ele passa a ser o dono de toda a estrutura, se ele comprar. A rigor, sim. Então, existe uma série de questões que serve de meandro para todo o desenvolvimento da Santa Casa. Se você me permite. Primeiro cenário, a desapropriação decretada se consuma. Seja a Santa Casa de Misericórdia, seja um particular qual que seja. O proprietário, ele vai ser o imóvel vai sair do patrimônio desse particular para o patrimônio público. Ainda que o Jorge compre, ainda que o Tiago compre, ele perderá o bem e ganhará em troca uma indenização. Por conta da desapropriação. É o que nós verificamos, por exemplo, com o Prosamin. As famílias saíam dos igarapés, das margens daqueles igarapés, recebiam uma indenização do Estado, em troca o poder público ficava com aquela gleba. Então é a mesma coisa. Alguém arrematou o prédio em leilão, ou alguém comprou o prédio por conta de compra e venda celebrada com a Santa Casa. Se o Estado amanhã, o governo, por exemplo, o Wilson Lima, decidir levar a efeito a desapropriação, consumar mediante o depósito do preço em juízo, não tem problema. Fica com o prédio e o particular vai ficar com a indenização. Isso nos causou um grande problema. E eu explico. Qual é o particular que vai se interessar em comprar um prédio sobre cuja sombra paira a desapropriação? Com a da desapropriação... E as dívidas ainda envolvidas. A desapropriação, ela afugenta os particulares. Foi por isso que a iniciativa privada nos procurou em 2 momentos, em 2 oportunidades pelo menos, mas quando soube da desapropriação, acabou retirando
acabam saindo, nem fizeram proposta, eles acabaram saindo da negociação, retirando as tratativas. Por conta disso, ninguém vai investir ali 50 milhões de reais para que daqui a um tempo o Estado chegue e consuma a desapropriação. Então, hoje a dívida da Santa Casa no total É de 12 milhões de reais. Trabalhistas, Tudo. fornecedores, material. Tudo. Então, uma pessoa teria que dar 12 milhões para pagar todas as dívidas e, a partir daí, a reforma, Na verdade, não. Ele recuperação. pode comprar o prédio com o dinheiro da compra e venda. Nós vamos pagar os nossos devedores, porque não é com a compra e venda do prédio que se encerra a instituição. Quando você vende a sua casa, você não deixa de existir. Então, a Santa Casa transfere o patrimônio, recebe essa indenização, ou esse preço do negócio da compra e venda, paga os seus credores e pode empreender uma outra atividade em outro local da cidade. Mas não corre o risco, aproveitando, estamos chegando ao final, Tiago, do nosso programa, não corre o risco da pessoa comprar a Santa Casa e todo o projeto de recuperação para a saúde no estado do Amazonas, né, que poderia ser o objeto da Santa Casa, do movimento em si, desaparecer e virar quem sabe, um hotel, virar uma imobiliária, uma estrutura sem finalidade de saúde, como era a Santa Casa, que durante muito tempo ajudou a população aqui de Manaus e do Amazonas? Em tese, sim. Mas na prática, o que eu posso adiantar das nossas tratativas com esse particular é que ele é um benfeitor. E em se concretizando essa operação, a Santa Casa voltará para os braços da população. Como? Não será realizada qualquer atividade ali com intuito lucrativo. Será uma atividade de saúde. Uma atividade voltada para a população, na área de saúde e de assistência social. Isso é muito importante saber, porque a Santa Casa, aqui, se o presidente eleito Jair Bolsonaro teve o atendimento na Santa Casa de Juiz de Fora, por que nós não podemos fazer a recuperação da Santa Casa de Manaus para também fazer o atendimento para os moradores da cidade e também para os moradores do Amazonas? É uma instituição que prestou os seus serviços por 124 anos à população amazonense. É uma instituição, uma entidade que existe antes da República. Dom Pedro II era o imperador do Brasil ao tempo em que a Santa Casa abria suas portas. A Santa Casa há, sim, de se reerguer, seja com a administração conjunta da instituição, com esse particular, ou com a administração somente desse interessado, e há, sim, de receber a população de novo naquele recinto, naquele imóvel, que é um palco de milagres, que já propiciou tanta cura para a nossa população, sobretudo miserável, carente, que mais demanda a atenção do poder público. Reforçando, Tiago, o endereço para o nosso internauta queira ter acesso aos documentos, a toda a estrutura, todo o elemento de intervenção que a Santa Casa Misericórdia tem. www.santacasamanaus.com.br. Obrigado, Tiago. Alguma mais consideração final para nossos internautas? Eu que agradeço ao convite mais uma vez do portal Amazonas 1 e eu me coloco à disposição também da sociedade, dos telespectadores, para responder eventuais dúvidas. Existe um canal de comunicação no nosso site. Qualquer questionamento, ponderações, sugestões podem ser enviadas por e-mail da comissão ou da assessoria de imprensa e nós responderemos todos assim que tivermos tempo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Tiago, então, pela entrevista. Nós, então, fechamos aqui mais uma entrevista no portal Amazonas 1 e o tema foi Santa Casa Misericórdia de Manaus. Acompanhe as nossas redes sociais para que você possa ter mais conhecimento das atividades que o portal Amazonas 1 desenvolve e as notícias e curiosidades de toda a nossa região. Até o próximo programa.